Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana, vamos à nossa aula de História. Agora vamos para o capítulo Patrimônios Nacionais. Nós já vimos a importância do patrimônio para a humanidade de uma maneira geral, porque é um local, uma estrutura, uma maneira de dançar, de cozinhar, que representa e conta a história de um povo. Pode ser sobre uma família também. Estão lembrados? Agora vamos falar sobre os patrimônios nacionais, ou seja, aquilo que pertence ao nosso país, no caso o Brasil, né? Neste capítulo, você vai estudar a formação dos patrimônios nacionais do Brasil. Olhando assim, que imagem é essa, pessoal? Muito conhecida. É da cidade do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor. O Cristo Redentor é considerado um patrimônio, vocês sabiam disso? Olha lá a quantidade de pessoas que vai visitar. Nós temos aqui a presença de helicópteros, balões, pessoas voando de asa delta, que fazem esses tipos de passeio em torno ali do Cristo Redentor com helicóptero, por exemplo. Sabiam disso? Vejam aqui a seção Conversa Vai. Existe algum monumento no Brasil que você considera essencial para a nossa história e para a nossa identidade? Então, pensando num monumento, né? No caso aqui nós temos o monumento do Cristo Redentor. Vocês conhecem algum outro que você considera essencial, que fale um pouco, mostre a história do nosso país? Pensa aí um pouquinho e registre a sua resposta, porque agora nós vamos na sessão Conversa Vem. Muito de nossa herança cultural vem dos portugueses. Por que vem dos portugueses? Porque foram eles que colonizaram o nosso país. Quando eles chegaram aqui, tinham já os indígenas que moravam, ok? Mas aí os portugueses chegaram, começaram a impor toda a sua cultura, sua forma de vestir, de falar. Então nós temos muita influência da cultura portuguesa, que iniciaram a colonização do território brasileiro. Herdamos deles a noção de patrimônio familiar e religioso, como o cristianismo. Você acha que nosso patrimônio é idêntico ao dos portugueses? E aí, de acordo com o que nós já estudamos, que vocês sabem sobre a história do Brasil, a forma como o Brasil foi colonizado, vocês acham que nós temos o patrimônio idêntico? Portugal tem quantos anos a mais que o Brasil? Então pensa quantas histórias a mais, digamos assim, eles têm em relação ao Brasil. Então vamos falar sobre o patrimônio na história do Brasil. Opa, passei muito? Isso. Como você já sabe, o Brasil foi ocupado por portugueses a partir do ano de 1500. Com o passar dos anos, os colonizadores que aqui viveram foram acumulando bens, formando um patrimônio particular deles. Os portugueses também criaram comunidades unidas pelo catolicismo, como em Portugal. Essas comunidades construíram capelas e igrejas, e muitas cidades surgiram ao redor desses edifícios. Para os portugueses, no Brasil, as igrejas eram parte do patrimônio da comunidade deles. Então veja, como eles trouxeram a questão do catolicismo para o Brasil, eles construíam as igrejas e em torno daquela igreja começaram a surgir outras cidades. Vocês podem ver que muitas cidades têm, a grande maioria, tem como a praça central uma igreja, como um ponto de referência muitas vezes. No centro da cidade, muitas cidades se chamam lá onde tem a igreja matriz, ok? Que foi onde tudo começou. Antes da chegada dos portugueses, havia indígenas que moravam no Brasil. Depois foram trazidos muitos africanos na condição de escravizados. Será que esses grupos tinham algum patrimônio? E aí, o que vocês acham?
sobre o que vocês sabem da história dos africanos que vieram trazidos para ser escravizados, os indígenas que já moravam aqui. Eles trouxeram para a gente, eles deixaram aqui algum tipo de patrimônio? Lembra que nós já vimos, temos os patrimônios culturais, material e imaterial. Danças, comidas típicas, festividades, lendas. Estão pensando, né? Danças como a capoeira, né? Muitas pessoas falam jogar a capoeira, dançar a capoeira, veio da origem africana, por exemplo. A prática de religiões de descendência africana também, não é? O costume lá dos indígenas de comer a mandioca, deitar na rede, usar algumas palavras que nós usamos no nosso cotidiano, vem de origem indígena, outras também podem ter de origem africana, não é? Então vamos lá. A ideia de patrimônio nacional não existia no Brasil antes de 1822. Nesse ano, o Brasil se tornou independente de Portugal. Aos poucos, os habitantes do Brasil passaram a se interessar pelo desenvolvimento de uma identidade nacional. Então, olha aqui essa imagem, o monumento à independência do Brasil está às margens do rio Ipiranga, na cidade de São Paulo. Ele foi inaugurado em 1922, como uma homenagem ao aniversário de 100 anos da independência do Brasil. Ali nós temos o exemplo de um patrimônio brasileiro, esse monumento aqui, certo? Vamos então aqui a outras informações que eu trouxe para a gente complementar e rever o que nós estudamos até aqui, certo? Então veja, patrimônio na história do Brasil. Patrimônio é tudo aquilo que é importante e representa a história ou a cultura de uma comunidade. Aspectos como danças, comidas, músicas, hábitos, roupas, religiosidade são considerados patrimônios das culturas indígenas e africanas, pois eram uma forma de resistência e de preservação da cultura desses povos. Então veja, não era só no sentido de promover guerras, combates, fugas, eles queriam mostrar o quê? Que eles também tinham as tradições deles, os costumes deles e resistir ao que era obrigado a eles a fazerem. De que forma que eles mostravam essa resistência? Mantendo algumas de suas culturas, como as danças, né? Assim, mesmo sem posses, esses grupos tinham sim patrimônio, principalmente o patrimônio imaterial, certo? E que até hoje nós utilizamos muitas coisas, temos no nosso cotidiano muita herança do patrimônio imaterial indígena e africano. Por muito tempo, aspectos culturais desses povos não foram considerados parte do patrimônio brasileiro, pois existem interesses políticos por trás da memória do patrimônio, certo? Então, pessoal, nós vimos aqui um pouco sobre a questão do patrimônio nacional, no caso que pertence ao Brasil. Nós continuaremos os nossos estudos em outras aulas. Cuidem-se, crianças. Tchau, tchau!